essa bala que eu estou falando para vocês, de má fama, de mau uso, de manipulação grosseira, e continua. Ela teve picos, ela teve altas, tem bons professores espalhados pelo mundo, tem boas escolas, é uma minoria. A grande maioria, quanto mais vocês ouvem falar, quanto mais barulho fazem, pior a qualidade, pior e mais arriscado, porque vocês vão ser manipulados. E ali vai ter alguém que domina a ferramenta aqui é uma ferramenta, programação neurolinguística, eu já vou entrar nela, que ela tem duas possibilidades. Você pode influenciar uma pessoa ou você pode manipular uma pessoa. A ferramenta é a mesma, é que nem uma faca, você pode furar a barriga da pessoa ou passar manteiga no pão. A ferramenta é a mesma, depende da intenção de quem usa. O que é influenciar? Influenciar é eu fazer você conseguir o que você quer, mas não estava conseguindo sozinha. Então, eu vou te influenciar para que você consiga o que você quer. Isso é uma influência. E o que é manipulação? É fazer você fazer algo que eu quero e você não necessariamente concorda ou quer. Isso é manipulação. E manipulação está centrada no interesse do comunicador. E influência está centrada no interesse do cliente. Eu sou apenas um facilitador. É como um educador. Um educador deveria, se ele fosse bem competente, fazer com que os alunos cresçam, cada um no seu ritmo, da sua maneira. E não o educador massagear o seu próprio ego. Não é essa a ideia. Bom, então, dito isso, uma espécie de advertência inicial. Vocês estão começando alguns de vocês já conhecem, mas talvez muitos de vocês estão ouvindo pela primeira vez essa nomenclatura, programação neurolinguística. Daqui a pouco eu vou trazer outros nomes pela primeira vez. Então, para quem não conhece, né, vocês estão começando a entender algo que tem muita porcaria lá fora, muita porcaria no YouTube, muita porcaria nas redes sociais. Vocês vão ter que ligar um filtrômetro, é o que eu posso dizer. Eu tenho, pela minha formação, mais facilidade de descobrir quem é fajuto, quem não é, quem é perigoso, quem não é, quem é que quer algo de mim e não algo para mim. Então eu consigo detectar, mas vocês estão começando, então tem que tomar mais cautela ainda, tá? Dito isso, não é uma boa ideia jogar fora a criança junto com a água do banho, né? A criança é boa, a água do banho está suja. Então, assim, a PNL é uma ferramenta inestimável. Eu, oxalá, espero um dia que algumas de vocês queiram aprender, desenvolver. Eu teria muito prazer em auxiliá-las. É uma ferramenta de competência, de comunicação, negociação, autoconhecimento e ampliação de mapas mentais. E isso torna a vida mais fácil. A gente consegue resolver melhor as coisas, tomar decisões melhores, ser mais assertivos. E aí vem um pouco daquilo que eu estava começando a falar do meu currículo, que lá pelas tantas, um cardiologista, PhD em nefrologia, perito em hipertensão, vai aprender uma ferramenta que aparentemente é da área da psicologia, mas não é. Programação neurolinguística não tem nada a ver com psicologia. Programação neurolinguística pouca gente sabe disso e pouca gente entende isso. Tem a ver com cibernética. Nós vamos falar de cibernética daqui a pouquinho. Que tem a ver com inteligência artificial. Que tem a ver com toda a informática que vocês estão todo dia usando o tempo todo. Isso tem a ver com programação neurolinguística. Psicologia, muito pouco, muito pouquinho. E aí tem uma última coisa que quando a Luísa me apresentou, que é a coisa da analista de investimentos. Eu sou analista de investimentos. Eu sou analista de investimentos profissional. Eu sou CNPI certificado, lá no Brasil, registrado na CVM. Eu chefiei mesa de operação de bolsa de valores durante 4 anos, com um grupo de corretores. Eu sou corretor, eu tenho a minha certificação de agente autônomo de investimentos e sou estrategista para investimentos em renda variável e investimentos worldwide, internacionais. Aí vocês ficam assim, mas esse cara não é normal. Eu sei que eu não sou normal. Eu estou avisando que eu não sou normal. Aí a pergunta, mas para que o senhor vai para um lugar desse? Primeiro, para fazer dinheiro, porque dinheiro não é uma coisa ruim, é bem boa. Segundo, por quê? Porque eu gosto de estudar como é que as pessoas funcionam, sempre. E aí, um lugar bom de estudar, um grupo de pessoas que tem emoções
em manada, psicologia do grupo, psicologia da manada, é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é o hospício predileto para ver uma manada de gente com medo, uma manada de gente com euforia, uma manada de gente com ganância ou com aversão ao risco, como eles falam. E aí, então, eu fui estudar isso aí. Aí eu descobri que para conseguir entender isso aí, eu tinha que entender gráfico. Eu tinha que ler gráfico de valores, de cotações, de movimentações de cotações, de abertura, fechamento, altas, baixas, tendências, etc., reversões. Aí eu fui estudar, aí eu estudei tanto que comecei a me tornar, inclusive, estudioso de uma outra área ligada aos gráficos, que é uma interpretação gráfica chamada análises técnicas. E aí me tornei um analista técnico, depois juntando tudo isso, fiz um concurso, passei e me certifiquei analista de investimentos. E hoje a minha vida, eu vivo como analista de investimentos. Meu hobby é fazer programação neurolinguística, por prazer. É mais ou menos assim que funciona. Bom, dito isso, vamos começar pelo começo da história. Por que o Google é o Google e não é o Yahoo? Se comparar o Google como instrumento de busca e o Yahoo, mas não dá nem de largada. É assim, Google 99%, Yahoo 0, não sei o quê. Sabe? Não dá nem, não tem nem graça. Por que o Google tomou conta como ferramenta de busca e de esclarecimento e agora de AI? Agora tem AI dentro do Google. Por quê? Por que o Airbnb, sem ser dono de nenhuma propriedade, virou uma empresa mega multimilionária no mundo inteiro, oferecendo estadia e está matando com os concorrentes rentals, que fazem aluguéis. Por quê? Porque a Amazon é a Amazon e os concorrentes não chegam nem perto do cheiro da Amazon. A Amazon é impressionante. Eu fui comprar um mouse essa semana, eu pedi às 5 da tarde, às 7 estava na minha porta. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil demora um pouco mais, mas aqui chega a ser desconcertante. Até errado eles entregam rápido, sabe? Bom, e para devolver também é razoável. Por quê? Por que a Amazon é a Amazon? Por que Google é Google? Por que Airbnb é Airbnb? E esses aí que eu estou falando são assim. Por quê? Vocês têm alguma suspeita? Por que os concorrentes não chegam perto? Não tem ideia? Ideia inovadora. Os outros podiam ter. Os outros podiam ter. E a ideia do instrumento de busca, eles têm. Por exemplo, o Yahoo é um instrumento de busca. Né? Branding. Qual é a diferença que eles têm que os outros não têm? E por quê? Os outros também tentam fazer isso. Os outros tentam fazer isso. Gente, vou dar uma palavrinha para vocês. Escutem. Vocês já ouviram falar uma palavrinha chamada algoritmo? Algoritmo é um novo Deus. Vocês não estão avisados, eu estou avisando. Onipresente, onisciente, onipotente. Tá? Esse é o algoritmo. Nós somos todos submetidos, súditos de algum algoritmo. E tem algoritmos que criam algoritmo. E tem algoritmos que criam algoritmos que criam algoritmos. E agora tem mais os algoritmos lá em cima, que a gente já começou a namorar, que se chama AI, que são as mães e os pais dos mega-algoritmos. Que daqui a pouco vai ter o mega-algoritmo que cria os AI que criam algoritmos. E isto não vai mais parar. Tem um nome para isso, se chama singularidade. Está previsto para 2040, 2043, as máquinas terão mais inteligência que as pessoas. Tá? O fenômeno disso se chama singularidade. Inteligência não é a vantagem absoluta, então você não tem que ter medo. Deixa as máquinas ficarem mais inteligentes. Não é um problema. Porque o que vai faltar para elas ainda, vai demorar um pouco mais, talvez, não sei, é terem sabedoria. Sabedoria é restrita ao ser humano. Não é dada à máquina ter sabedoria. E há uma inteligência e sabedoria, há uma distância enorme que nos dá vantagem competitiva. E aí não tem conversa. Mas enquanto isso, algoritmo. Google tem um algoritmo absurdamente potente, imbatível, incomparável e não dá para competir.
A Amazon tem um algoritmo, e esses algoritmos estão o tempo todo sendo revisados e construídos e updated. A Amazon tem um algoritmo na área deles, no foco deles, imbatível. Airbnb criou, qual é a diferença dele para os Booking da vida? É que eles criaram um algoritmo que faz uma relação B2B que nenhum outro faz, ou B2C que nenhum outro faz, de um jeito fácil, muito rápido, muito confiável. E assim vai. Então, os grandes do mercado, os competidores mega do mercado, os que são donos do mundo hoje, eles têm, a diferença deles é a qualidade, competência, abrangência dos seus algoritmos. Bom, e aí o que tem que ver isso conosco? Vamos lá. Cibernética, eu já volto aqui. Cibernética, o que é cibernética? Cibernética é um troço que surgiu nos anos 40, final da Segunda Guerra Mundial, para tentar bolar uma maneira de fazer com que os tiros de canhão antiaéreo na Inglaterra acertassem os aviões alemães que estavam vindo bombardear Londres. E aí os ingleses conseguiram, depois de muita quebrar-cabeça, desenvolver um sistema de conexão entre a informação do radar, que eram torres que tinham na costa, e as baterias antiaéreas próximas da redondeza de Londres, para analisar a trajetória do avião, a balística, o cálculo balístico do canhão, o vento, a umidade do ar, e acertar um objeto que vai chegar naquele ponto virtual. É um ponto virtual de trajetória de duas coisas que tem que se encontrar. Isso, eles deram um nome para esse fenômeno, foi o início da cibernética. Eles deram um nome para isso, eles deram o nome de feedback. Viu como é que é? A gente fala feedback hoje e não sabe nem de onde é que veio. Veio de um negócio de artilharia antiaérea na Segunda Guerra Mundial. Aí começaram a estudar esse troço do feedback. Feedback é um troço interessante. É quando a gente pega uma informação, retroalimenta um sistema que gera algum tipo de ação. Então, informação, ação, informação, uma alça de biofeedback ou de mecânico feedback. Ok. Aí um cara resolveu, um cara da área da matemática, resolveu trabalhar com esses conceitos e entrar na academia. E na academia ele e outros cientistas começaram a usar esse tipo de princípio para uma série de outras coisas, e eles fundaram e deram um nome de cibernética, que é o estudo de mecanismos de regulação de sistemas. Como que eu faço qualquer sistema que tenha processo funcionar melhor? Através de otimização do feedback. Então, se eu consigo melhorar a informação de cada step e do final, eu consigo melhorar o sistema. Isso foi aplicado em empresa, foi aplicado na mecânica, foi aplicado na indústria de montagem de automóvel, etc. Então, foi evoluindo, nós chegamos daqui a pouco, quando tinha um mundo que foi ficando cada vez mais complexo, da simplicidade para a complexidade. Então, antes cavalo na rua, carruagem na rua, bicicleta na rua, daqui a pouco, diligência, e daqui a pouco carro, daqui a pouco muito carro, daqui a pouco traffic jam, daqui a pouco engarrafamento, daqui a pouco tem que regular esse troço, porque senão vai virar um caos, nós não vamos conseguir operar. Então nós vamos criar semáforos. Daqui a pouco nós vamos colocar semáforo que abre e fecha para dar fluxo para que as coisas andem. Isso aí já é cibernética em ação. Aí nós vamos criar um sensor no semáforo, que vai ler a quantidade de carros parados, para a gente abrir ou fechar conforme a demanda. Cibernética em ação. Aí daqui a pouco nós vamos criar um sistema inteligente, que se autorregula aqui. Enfim, tem parâmetros para fazer com que o sistema funcione melhor. Não demorou muito, nós fomos no ar-condicionado. O ar-condicionado a gente regula, sistema cibernético. Eu quero 22 graus centígrados. Né? Ok, então você coloca lá no teu termostato. O termostato é um sistema cibernético que tem feedback e que ele captura a temperatura do ambiente e ele liga ou desliga o compressor conforme a leitura e a diferença entre o que você quer, que você colocou ali, e o que existe no ambiente. Ok, feedback. Pronto. Aí, alguns cientistas olharam para dentro do corpo. E dentro do corpo, quando a gente fala que a gente tem saúde, o que a gente tem, na verdade, é um sistema de biofeedback muito bem regulado, biocibernético. O nosso corpo é cibernético biológico. Não é mecânico, não é eletrônico, mas é biológico. E ele funciona perfeitamente. Tem operações de vários sistemas, microsistemas, num grande sistema que se regula.
e que tem parâmetros de normalidade. Quando você vai no laboratório e vai medir lá a glicose, ela deu 180, você vai dizer, ups, eu acho que eu tenho um problema. Tem sim. Por quê? Porque você saiu do parâmetro ideal para a regulagem do sistema. E às vezes uma área não funciona bem, outra área compensa. Então existe um reequilíbrio. A gente tem um nome para isso, se chama homeostase. Homeostase é a busca do equilíbrio interno de sistemas. Isso é cibernética. Tá. E aí a galáxia é cibernética, os astros são cibernéticos e nas suas movimentações, nas suas forças gravitacionais, tudo na natureza se olhar por esse ângulo cibernético, você vai encontrar essas regras e esses princípios lá. E aí é que eu vou chegar onde eu queria chegar. Quando você entra para entender como é que funciona o cérebro, não só o cérebro miolo, mas aquilo que é um troço meio misterioso, até hoje a gente não entende direito, chamado mente. Mente não é cérebro. Mente é o the ghost, é o fantasma que habita, tá? O cérebro é a carruagem, a mente é o passageiro, o corpo é o cavalo que puxa a carruagem, tá? Para você entender a metáfora. E eu estou falando agora do passageiro da carruagem. Então, mente, essa coisa da consciência plena ou da ampla consciência que inclui o inconsciente. Como é que isso funciona? Bingo! E aqui vem o salto que a programação neurolinguística nos deu. A mente é um sistema ciberneticamente orientado. Os princípios da cibernética operam na nossa mente. Do mesmo jeito, tem feedback, tem sistema de operação, tem algo que liga, tem algo que faz, tem algo que termina. Tem gente que, de um modo geral, agora, uma forma grosseira, tem gente que é boa em começar coisas, mas nunca termina, está sempre começando. Isso é uma falha do sistema cibernético genérico dessa pessoa na sua mente. Então, ela está sempre começando alguma coisa, está sempre começando um livro novo, está sempre começando uma atividade nova, uma profissão nova, uma ideia nova. Não vai, não anda, não termina. Nunca vai. Alguém tem que vir para ajudar. Tem gente que não começa nada, mas se derem para ela algo que está começado, ela cumpre, ela é executadora, ela é operacional, ela vai fazer o que é demandado. Ela nem começa e ela não termina, e esse é o perigo dela, porque se estiver andando errado, ela não vai parar, ela vai continuar. Tem gente que é boa em parar, ela está sempre parando, em princípio para os outros, né? Mas às vezes para si também, porque ela é boa em fazer isso para todo mundo. Então ela para as ideias dela, ela aborta as ideias dela, ela aborta as ideias dos outros, ela está sempre vendo o que não vai dar, o que está faltando, qual é o problema, qual é o risco, qual é o perigo, e a vida dela é, sabe, de zagueiro do time. Isso são manifestações assim grosseiras de personalidades que têm esse tipo de falha, de cibernética, de personalidade ou de características. Bom, aí veio uma ferramenta, e aí então nós vamos voltar no início da história, que é a programação neurolinguística, que foi um cara que eu fui aluno dele, pessoal, conheci ele, o Richard Bandler. Era um jovem pós-hippie, na década de 60 ele começou a se interessar por cibernética, naquela época estava recém começando, e ele era um cara que estava querendo aprender cibernética, ele achou que ali tinha um caminho. E aí ele começou a frequentar cursos que tinham alguém que fazia alguma coisa ligada a isso. E aí esse cara reuniu alguns insights, começou a fazer algumas experiências, teve alguns bons resultados naquilo que ele aprendeu. Ele seguiu alguns gurus da época, teve bons resultados, mudou cabeças, mudou pessoas, mudou vidas de colegas da universidade que ele era. E aí ele resolveu criar cursos, ele queria grana e ele queria poder, como todo mundo no início quer. E aí ele resolveu, vou fazer esse troço, vou vender. Ele começou curando fobia, ele queria fazer um curso para curar fobia. Na época, primeiro que na época se dizia que fobia não tinha cura. Fobia é para sempre, você tem que tomar remédio. Segundo, na época se dizia, para atenuar a fobia, demora, sei lá, 30 sessões de psicologia comportamental, naquela época não se chamava assim, mas tinha alguma coisa assim, ou algum outro tipo de abordagem.
E ele ajudava as pessoas a resolverem qualquer fobia, de qualquer intensidade, de qualquer causa, inclusive secretas. A pessoa não precisava nem dizer para ele fobia de quem que ela tinha, e ele ajudava as pessoas a simplesmente desaparecer essa fobia, o que era algo muito verificável para uma pessoa que tem fobia de elevador. Quando resolve, ela entra no elevador, é fácil de ver. A pessoa que tem fobia de altura não é algo assim subjetivo, é objetivo. Você resolve a fobia, ela sobe no edifício de 10 andares, vai na sacada e olha para baixo. Então é bem objetivo. Ele fazia isso em 5 minutos. Então assim, isso anos 70, uma ferramenta que dotava o cara para fazer uma resolução, e não era assim, não era 100%, mas era 90%, era muito. E ele fazia isso consistentemente. Ele resolveu fazer seminários de cura rápida da fobia. Ele começou assim. Aí daqui a pouco ele já, não, eu vou fazer um troço que dá mais dinheiro, porque senão aqui só vai vir fóbico, e fóbico é meio tímido, eles às vezes não vem. Tem gente que tem fobia de curar fobia. Bom, então, é o metafobia. E aí, não, eu vou fazer um troço mais comercial. Aí ele fez um troço chamado Magic in Action. Isso tudo lá na Califórnia. Califórnia é um bom lugar de fazer essas coisas. Então, ele foi Magic in Action, a mágica em ação. E aí era um troço mais de mudar a tua vida, né, de abrir caminhos, etc. E tal. Foi um sucesso. Ele tinha ferramentas já, começando, poucas, mas tinha. Aí a universidade se incomodou, mandou um professor monitorar esse aluno, porque ele era um aluno, ele não era graduado em nada, ele era um aluno que estava se juntando com gente que estudava cibernética. Aí a universidade fez duas coisas. Primeiro disse para ele, para você continuar oferecendo cursos, mesmo que gratuitos, ele já estava cobrando, você vai ter que aceitar o tutor de um professor. E você tem que entrar na faculdade de psicologia, senão você não vai seguir fazendo isso. Aí ele topou, porque não tinha muita escolha, e juntou com ele um cara genial, um professor de linguística. Essa foi a sorte nossa, né? Que a faculdade, por alguma razão, ninguém queria ficar perto daquele gordo meio estranho. Aí botaram lá um professor que topou, que era o John Grinder. O John Grinder era professor de linguística e era agente secreto da CIA, perito em disfarces. Ele inspirou o cara da Missão Impossível. Tinha um cara do grupo Missão Impossível que era perito em disfarces. Era o John Grinder inspirado. Bom, o John Grinder era um cara que observava muito as pessoas, os seus comportamentos, trejeitos, comunicação, padrões verbais e não verbais, e ficava igual àquela pessoa, com a sua competência, tanto linguística, tonal, tom de voz e tal, como comportamental. Ele juntou com o louco do gordo do Bandler. O louco do Bandler seguiu aprendendo cibernética e os dois juntos começaram a se interessar, porque viram que dali saía coisa poderosa que nenhum dos dois separados iam conseguir. E começaram. E aí eles se juntaram, foram assistir e se educar com um cara chamado Benson. Daqui a pouco eu dou o nome para vocês. Que era um dos mentores da época, que estava assim no auge da sua carreira como cibernética comportamental. Era um ramo pequeno da cibernética. A cibernética se desenvolvia naquela época em inteligência artificial, naquela época se chamava redes neurais, heurística, tá? Robótica, isso era o foco deles, e tudo a área assim, cibernética, aplicada à informática, à computação, à inteligência artificial, à robótica e a cabeça do ser humano. Ninguém. Um outro perdido que estava olhando para isso. E eles foram atrás desses perdidos que estavam olhando para isso. Bom, ok. Aí eles começaram a juntar o que os caras diziam da cibernética aplicado no modo de pensamento do ser humano. E aí eles tiveram vários insights que são poderosíssimos. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês um pouquinho desses insights e aí vocês vão tendo uma noção. Isso aqui, no tempo curto que a gente tem, é óbvio, vão ter só uma noção. Começa assim: como é que a gente forma memórias, que são pensamento, né? A gente fala pensamento é memória. Então, uma memória é feita, primeiro, com a minha observação da informação ao meu redor. Você está no mundo, você está interagindo, você está na sua família, você está com seus filhos, você está no seu trabalho, e você olha o que tem para olhar, escuta o que tem para escutar.
Sente o que tem para sentir, cheira e degusta. Essas informações não são tudo o que tem lá fora. Aqui começa o nosso problema. E aqui começa o primeiro e maior pressuposto da programação neurolinguística. O mapa não é o território. Essa é uma frase do Korzybski, mas vale como a alma mater da programação neurolinguística. Nós não trabalhamos com territórios, nós trabalhamos com mapas. Por quê? Porque nós, pessoas, não temos acesso a verdades. Nenhum de nós tem verdade. Porque se você tem... Eu sei que tem gente que tem a pretensão de achar que tem verdade. Não tem. Aquilo que você acha que é verdade é apenas a tua maneira de entender alguma coisa. Então, nós todos vivemos com interpretações do que nós observamos. Como grupo, nós podemos ter algumas interpretações comuns, compartilhadas. Então, nós temos algumas ideias que compartilhamos. Mas isso não torna aquilo que a gente observou como real. Nós temos a nossa ideia sempre. Mapa. Nós carregamos mapas mentais. Nós tomamos decisões com os mapas mentais. Nós fomos bem ou mal nas nossas decisões passadas por conta dos nossos mapas e da qualidade deles ou não. E nós iremos bem ou mal por conta dos mapas mentais. E quando vem alguém fazer uma sessão de mudança comigo, com programação neurolinguística, eu atendo, continuo atendendo. Aí a pessoa me fala qual é o problema dela. O problema dela para ela é gigantesco. Ela chega para mim, às vezes, em geral eu recebo pessoas que já tentaram outros caminhos. Eu sou um dos últimos recursos. Eles já fizeram terapia, já tomaram cardenal, já fizeram eletrochoque, sabe? Já fizeram despacho, já pegaram um cruciado. E aí assim, ó, não funcionou. O que mais que dá para fazer? Vai no Dr. Nelson. Aí é eu. Aí elas vêm, e aí tá. E elas conseguem, na sua imensa maioria, resolver o problema. Como que elas fizeram isso? O Dr. Nelson é milagroso. Não, eu apenas eduquei elas a melhorarem, capacitarem os seus próprios mapas. Elas estavam no buraco porque o mapa era deteriorado, limitado, mal acabado, tá? E elas, por alguma boa razão, conseguiram chegar em alguém que conseguiu ajudá-las a desenvolver melhor o mapa. Eu sou um educador, eu não sou terapeuta. Eu ajudo as pessoas a se esclarecer um pouco melhor. Bom, então, o primeiro pressuposto é: o mapa não é o território. Quando a gente absorve essas informações, a gente faz uma ideia, que são vários instantâneos ao longo da vida, desde que você era bebê até morrer, você vai estar capturando informações e montando memória. Vai estar juntando aglomerados de informações que são aglomeradas de uma maneira que vira memória. Essas memórias são arquivadas com alguns critérios. Tem coisas que são muito importantes, tem coisas que são mais ou menos, tem coisas que não são importantes. As coisas que não são importantes são colocadas na gaveta de baixo e, para nós, praticamente elas desaparecem. As coisas mais importantes, elas ficam o tempo todo à disposição. E as coisas no meio do caminho, elas ficam ali na área inconsciente. São mais memórias de operação. E as memórias mais importantes, elas são mais importantes para nós. Não são necessariamente mais importantes para o mundo, para tudo. E nem são necessariamente realmente importantes. Às vezes você fica martelando uma mágoa com uma pessoa durante anos. E aquilo não te contribui em nada, não te ajuda em nada, não muda a pessoa, não muda o que aconteceu. É como se você tomasse veneno para matar o inimigo, sabe? É você que está tomando, o inimigo não vai ter nada. Então, aí você colocou aquela memória que fica te angustiando e te castigando lá em cima, porque para você ela é importante. Mas na realidade ela não é, nem deveria ser. Você deveria colocar no gavetão. E aí vem a neurolinguística que vai te ajudar a reclassificá-la. Tá? Você tem uma culpa. Olha, tem um sentimento que você pode jogar no lixo. Todos os outros sentimentos podem ser importantes, todos. Raiva é importante, medo é muito importante, sabe? Tudo. A inveja é importante, tá? Para crescer, para buscar. Agora, culpa é um sentimento que não vale nada, já é lixo. Não estou falando da informação, eu estou falando do sofrimento da culpa. A culpa é um julgamento que você faz hoje do teu eu de antes, que fez o que não podia ou não devia, ou não fez o que tinha que ter feito.
Aí você hoje, com a tua informação atual, olha para o teu eu do passado e fica, que barbaridade, como é que não fez aquilo, ou como é que fez aquilo? Mas escuta, você não pode julgar você do passado com a informação que você tem hoje, porque o teu eu do passado não tinha essa informação. Se tivesse, não teria agido como agiu. Então, se você quer um julgamento justo, você tem que voltar no tempo com a informação e com a cabecinha que você tinha naquela época, e aí vamos ver o que você faria. Sabe o que você faria? Exatamente a mesma coisa. Então, que raio de culpa é essa que você fica se angustiando e ficando mal o tempo todo? Não tem serventia nenhuma, dá para jogar no lixo, dá para desligar esse fio. Aí você está, boa, doutor, gostei, então isso aí faz sentido. Então como é que a gente faz? Demora 3 minutos, mas tem uma técnica, entendeu? Que muda mapa. Tudo é mapa, tudo é mapa. Dá para mudar medos, dá para mudar fobia, dá para mudar pânico, dá para mudar pseudo-falsas incompetências, sabe aquelas coisas do tipo, eu não consigo, 3 pontinhos, dá para mudar. Até porque nós conseguimos. Eu vou falar bem devagar, porque eu sei que é chocante o que eu vou falar, e os seres humanos não estão tão preparados assim como eu gostaria, mas eu vou falar igual, tá? O Senhor do Universo que me ilumine. Nós somos capazes de tudo o que nós desejamos. Vou repetir, tá? Porque eu sei, demora. Nós somos capazes de tudo o que nós desejamos. Essa é a bênção, esse é o milagre e essa é a maldição. Por quê? Porque nós não sabemos desejar. E nós somos incompetentes porque não sabemos desejar. Não é por falta de competência. Não é. Imagina, uma pessoa chega para mim, de vez em quando aqui vocês têm essas pessoas, elas dizem, eu não consigo aprender inglês. Estou aqui, morando aqui, 10 anos. Eu não consigo aprender inglês. Aí eu fico pensando, eu digo, escuta, você é um ser humano, você tem cérebro, tem. Por pior que seja o teu cérebro, você teve azar no sorteio genético, tá? Pegou os piores genes da família, tá? Ainda assim, aprender inglês, uma criança de jardim de infância aprende. E a criança não é um gênio bem dotado, ela está recém começando. Então, se uma criancinha de jardim de infância aprende inglês, você, adulta, não vai conseguir? Claro que vai. Aí qual é o problema? O problema é que você não tem um desejo bem formado. Você quer... Você pergunta para a pessoa, você quer aprender inglês? Quer? E aí, o que te impede? Eu tenho medo. Medo de quê? De errar. E aí eu vou ser rejeitado, e aí eu vou passar vergonha. Então, na verdade, o que você não tem um desejo de algo, você tem um desejo de evitar. Eu não quero aprender essa porcaria porque eu não quero me arriscar a errar. Então o teu problema primeiro é resolver a insegurança. Depois o inglês entra de troco. Então, as nossas competências são, eu não vou dizer ilimitadas, porque elas podem ter algum limite, mas nós não conhecemos. Agora, elas são relacionadas proporcionalmente aos nossos desejos. Aprender a desejar é uma das aulas mais nobres da programação neurolinguística. Nós desenvolvemos e aprofundamos a ideia, a técnica e a parte de semântica, de linguagem. Tudo é linguagem, porque linguagem afeta mapa. Eu consigo te ajudar a mudar teu mapa com o uso da linguagem. Por isso se chama neurolinguística. Linguagem afeta neuro. E por que é programação? Porque muda teu algoritmo. Os algoritmos mentais que regem as nossas operações podem ter improvement, podem ter melhoria. Quando você usa a linguagem para consertar os bugs, né? Melhorar, otimizar. Então, quando você se defronta com pessoas que têm algum tipo de aparente limitação, como é que você diagnostica esse tipo de pessoa com esse tipo de limitação? É o jeito que ela fala. Você pergunta para ela, e aí, qual é o teu problema? Aí ela fala. O jeito que ela fala, ela mostra como é que ela pensa. As palavras, elas são uma amostra do que a gente pensa. E aí, a estrutura da linguagem vai dar uma ideia de como é que ela montou aquele mapa. E aí, quando eu quero ajudá-la a melhorar o mapa, por exemplo, desejo, eu vou ensiná-la a falar de um jeito
competente para ter melhores resultados e acessar suas competências internas ainda não acessadas. Então você tem todas as competências que você precisa para conseguir o que você quer. Mas você só vai conseguir isso se você souber querer. E você só vai querer direito se você falar as palavras adequadas para estabelecer para você mesma o que você quer, de fato. Para que o teu inconsciente entenda o que o patrão está dizendo. O teu cérebro é uma espécie de computador. E você é o programador, você se autoprograma. E você usa para se autoprogramar, no computador você usa teclado, ou voz, né? Comando voz induzido. No nosso cérebro você se programa com voz, não tem teclado. A voz é o diálogo interno, é a conversa interior. E eventualmente externo também, mas mais interno. E esse comando tem palavras, é a sintaxe, é a linguagem de programação. Se você não souber direito fazer o prompt para o ChatGPT, ele vai te dar uma resposta burra. Aí você vai dizer, mas como esse sistema é burro? Não, burro é você que faz uma pergunta limitada para um sistema maravilhoso, entendeu? O ChatGPT é meio mentiroso, só isso, ele mente. Mas eu fui uma vez fazer uma experiência, eu escrevi 5 livros. Um dos livros, meu primeiro livro, eu escrevi Pensamento e Mudança, Desmistificando a Programação Neurolinguística, 1993, publicado pela LPM no Rio Grande do Sul. Bom, aí eu fui para o ChatGPT e perguntei quem é o autor do livro Pensamento e Mudança, Desmistificando, publicado pela LPM do Rio Grande do Sul. Ainda dei essa moleza para ele. Aí ele voltou e disse, Richard Bandler. Aí eu fiquei muito orgulhoso. Né? Digo, olha, viu? Então, eu fui bem inspirado. Mas o ChatGPT, quando ele não sabe, ele inventa. É só isso. Está melhorando, está melhorando. Vamos lá. Então, aí eu montei meus mapas através do que eu percebi, e isso virou memória, que virou agrupada, que tem lá seus critérios, e que ganhou uma palavra. Cada memória ganha uma palavra. Se você não tiver colocado uma palavra naquela memória, ela não fixa, ela desaparece. Para virar uma neuroquímica de memória longa, para traduzir lá nos neurônios uma memória prolongada, você tem que grudar uma palavra. E aí vem a coisa, a qualidade da palavra que você colocar muda completamente a experiência que você está guardando, que não é a experiência real, é a experiência sensorial que você fez. E aí vem o cara da programação neurolinguística, ele identifica a palavra que você usou naquele tipo de memória ou conjunto de memórias, e ele te ajuda a mudar a qualidade da memória, se for o caso, a palavra, mais frequentemente. Ou as duas coisas. E aí você consegue fazer mudanças notáveis, incríveis, rápidas, tá? Fascinantes. Bom, deixa eu ver. Nós temos, meu relógio biológico me avisa que eu estou falando demais. Não? Pode continuar, pode continuar. É que a Luísa me disse, a Luísa me recomendou você 10 minutos. Porque ela disse, você não passa de uma hora que esse pessoal tem que buscar filho, não sei o quê. Eu já nem liguei o computador para não gastar muito tempo. Mas então eu vou resumir em 10 minutos, eu vou resumir 6 elementos fundamentais, que vocês vão sair daqui com alguma coisa. 6 elementos fundamentais para estabelecer um desejo bem formado para o teu cérebro. Então, como eu disse antes, tá? A tua competência deriva da qualidade do teu desejo. Vamos conversar sobre desejo qualificado, tá? Primeira condição linguística, condição semântica de programação do próprio cérebro para alcançar desejos. Todo e qualquer desejo que você queira alcançar, a chance aumenta dramaticamente se você enunciar. Enunciar significa colocar palavras, tá? Enunciar palavras de forma positiva. O teu desejo deve ser falado com linguagem positiva. Não é pensamento positivo. Não é aquela bobagem. É mais do que isso, muito mais. Então, assim, uma coisa é eu quero confiança para. Outra coisa é eu não quero ter mais medo de. Planetas diferentes. Eu não quero ter mais medo de
é uma porcaria e você não vai andar, vai ficar parado, tá? Vai continuar cozinhando aquela mesma comida, não sai nada daquela panela que você já não conhece. Agora, se você disser, eu quero mais e algo positivo, não é? Menos negativo. Ah, mas isso é bobagem. Faça isso. Se você não fizer isso, o sistema, o algoritmo não opera com linguagem negativa. Pelo contrário, a linguagem negativa amplifica o negado. Vou dar um exemplo para você. Por favor, resista. Não deixa eu entrar na tua cabeça agora. Não deixa. Não pense numa laranja. Ah, você pensou? Vamos de novo. Por favor, resista. Eu não posso mandar na tua cabeça. Não pense num tijolo. Ah, não pense num elefante rosa aqui ao meu lado. Nem no macaco em cima dele, com o boneco com a aba para trás. Que, se não me engano, é de cor amarela. E você está esquizofrenizando, que nem eu aqui, vendo coisa que não existe, porque eu estou falando e botando um não na frente. Quando eu boto não na frente, eu uso um bug do algoritmo que amplifica o que vem depois. Então eu não quero mais me incomodar com o fulano, mas é certo que você vai se incomodar com o fulano. Eu não quero mais perder tempo com não sei o que, vai perder muito tempo. Tá? Eu não quero mais me sabotar. Olha que legal. Tá? Bom, então, primeiro quesito, enunciado positivo. Tá? É o quesito mais difícil. Daria para fazer um workshop de dia inteiro para te ensinar como é que a gente faz para querer alguma coisa positiva. Não é fácil, porque tem vários níveis de querer. Querer algo, nível bem chão. Querer fazer algo positivo é um comportamento. Querer estar de um jeito melhor é um estado, emoção. Querer acreditar em algo melhor é uma crença. Querer ser alguém melhor é uma identidade. Querer pertencer a algo melhor é o espírito. Que é o que vocês fazem aqui quando vocês se juntam. Esse aqui é o espírito cibernético. O espírito não é teológico, é cibernético. Bom, é fazer parte de algo maior do que eu, que me ajuda a ser eu mesmo, com mais facilidade. Segundo item, ser específico no teu desejo. Seja lá o que você quiser, você tem que ter parâmetros de tempo e espaço e contexto. Então, assim, onde que eu quero, com quem que eu quero, quando que eu quero, que tipo de gatilhos ambientais seria bom ter para que eu desenvolva o que eu quero, exemplos de situações que eu quero, isso seria maravilhoso. Não ficar naquilo assim, o que você quer? Eu quero confiança para falar em público. Ótimo. E quando que você quer isso? Sempre. Acabou de derrubar o teu desejo. Sempre não existe no calendário. Você procura lá no teu calendário, no computador lá, no celular, onde é que está a data sempre? Não tem. E o cérebro também não opera assim. Terceiro item, o mais importante de todos. Este é o mais delicado. Verificável. Então, a perguntinha aqui é a seguinte: quando eu tiver o que eu quero, como é que eu vou saber que eu estou conseguindo ter? Que tipo de verificação eu terei para ter ideia de que eu estou conseguindo o que eu quero? Como que eu vou ver, sentir aquilo que estiver acontecendo quando eu conseguir o que eu quero? Confiança. Eu quero confiança. Falar em público. Quando? Na aula da semana que vem, quando eu defender o TCC. Ótimo. Tá, no concurso não sei qual. Ótimo. Como é que você vai saber que minutos antes de ir lá, para defender a tua tese lá, como é que você vai saber que está dotado da confiança que você está desejando? Qual é o tipo de referência? E aqui tem uma arte, uma técnica, eu não vou ter tempo para esclarecer, mas creio que existe um caminho bem razoável para a gente conseguir isso. Quarto critério, ecológico. O teu desejo tem que ser ecológico. Ele tem que fazer mais bem do que mal. Pode fazer mal, mas tem que fazer mais bem do que mal. Primeiro para você, depois para as pessoas importantes para você. Não há desejos que aconteça sem preço a pagar. Vou de novo na frase. Não existe desejo
que você queira, que é melhor do que você está, portanto evoluir, sem que você pague alguma coisa, algum pedágio. Vai quebrar algum ovo para fazer esse omelete. Então, algo vai acontecer que vai tirar o conforto de alguém, seu ou de outros. Tipo assim, eu quero ser mais assertivo. E se você for mais assertivo, o que vai fazer? Eu vou impor as minhas vontades. E aí? Aí eu vou brigar com o pessoal em casa. Topa? Aí a pergunta é, topa? Essa briga paga esse preço? Se a pessoa, não, eu prefiro não brigar com ninguém. Então para de pedir coisa que você, na verdade, não quer. Tá? Não, esse desejo não te serve. Então o desejo tem que ser ecológico. Você ganha mais do que perde. E se perde, perde pouco e você aceita esse tipo de preço. Quinto item dos 6. Relevância. Você se dá conta de qual é a importância que você dá para esse teu desejo? Para que você quer esse desejo? O que você ganha com ele? Se você, que tem um desejo, não acha que ele é muito importante, o teu cérebro não vai trabalhar a favor disso aí. Ele simplesmente vai achar assim, isso é mais uma das porcarias que o patrão se distrai. Amanhã ele já quer outra coisa. Não, você tem que avisar lá, através do algoritmo, de que não, isso que você quer é absurdamente importante. É a motivação para fazer a mudança, para pagar o preço. Último item. Depende de quem tudo isso aí? Depende de você, majoritariamente, ou depende de outros? Se depende de outros, muda o teu desejo, ele não é válido, não é operacional. Se depende de você, pelo menos em grande parte, esse é um bom desejo. Só você fazer esse checklist já faz com que o teu sistema inconsciente acesse recursos internos, ocultos, que você tem e não está usando. E vou dar agora uma última frase, depois eu deixo para vocês fazerem perguntas, se vocês quiserem, se tiver previsto aí que vocês façam perguntas. A frase é a seguinte, na verdade há duas frases. A primeira parte da frase é: você não gosta nos outros o que você tem e não quer mudar. Você detesta nos outros, comportamental, na área do comportamento, você detesta nos outros o que você tem e não quer mudar. Por isso que você detesta nos outros. Senão você ficaria independente, indiferente. E aí vem a segunda parte, que é a que eu mais gosto. Você admira nos outros o que você tem e não está usando de forma competente. Você admira nos outros o que você tem, mas não está usando de forma competente. Portanto, se você ousa admirar pessoas, mentores, ídolos, enfim, referências, é porque você tem aquilo que você está admirando. Você só não está usando direito. Faz sentido? Pronto. Está dado o recado. Dentro do tempo. Obrigado. Eu não sei se está previsto perguntas e respostas. Se tiver, eu estou à disposição. Quem gostaria de vir aqui, no máximo 2 pessoas, caso do tempo, para perguntar alguma coisa para o doutor? O doutor vai deixar, o doutor falou que tem instituto de programação neurolinguística aqui e pode deixar o contato. Instagram, @Dr. Nelson Spritzer. Lá você tem tudo, na bio, tem Linktree, tem curso, tem tudo. Tem curso até de bolsa de valores. A gente vai colocar lá no grupo, tá? Muito bom, obrigada. A gente coloca o Instagram, a gente vai passar o Instagram. Existe diferença dentro dessa técnica entre a mente masculina e feminina? Masculina e feminina? Existe. Existem muitas diferenças no sentido de comportamento, mas existe muita diferença de comportamento porque são características moldadas, educadas, até genéticas, muitas. Mas assim, do ponto de vista de operação cibernética de mente, idênticas. Idênticas. A linguagem idêntica, a leitura idêntica, a programação idêntica. Eu diria para ti, assim, minha experiência, as mulheres têm um degrau acima de inteligência emocional do que os homens. Na média, tá? É notável, é notável, é notável. Fala de novo, fala de novo.
não tô fazendo isso para agradar vocês. É uma constatação, é óbvio. Eu vou te dizer assim, eu tenho milhares de pessoas que eu já atendi. Milhares, alunos, clientes, pacientes, etc. E tal. Na área de mudanças, 70% a 80% são mulheres. O homem não tem, primeiro que ele não tem coragem. Quando tem coragem, não tem capacidade cognitiva de buscar, se entender e tal. Ele é muito empobrecido, a cultura também, não é que ele é mal dotado, ele é bem dotado, mas a cultura impôs esse tipo de padrão masculino. Então o homem não chora, o homem não se emociona, o homem não pode dizer que é fraco, isso vai contra a natureza do ego masculino. E a mulher não, a mulher está querendo aprender, querendo evoluir, para ela mostrar um sinal de fraqueza, ok, daí eu quero então resolver isso. Então é muito notável que a mulher é mais aberta a mudanças, ela tem uma inteligência emocional, ela gerencia multitarefa, incluindo emoções. Por outro lado, ela paga um preço por isso, porque ela é uma esponja emocional. O homem não capta, como ele também não lida com isso, ele também não capta, não dá muita importância. A mulher capta tudo o tempo todo, é uma antena e paga um preço por isso. Ela tem mais estresse emocional do que o homem. O homem tem estresse de outros níveis, mas não tanto emocional. Na área vamos assim dizer, na área das manifestações de deficiências emocionais, a mulher, ela se machuca, ela procura coisas que vão fazer mal para ela, ela se sabota, ela come mal, ela bebe errado, ela faz, enfim. O homem, ele pode até beber, mas é recreacional, ele não bebe para se punir, dificilmente. Mas quando o homem resolve que vai se matar, ele se mata. Ele não tem tentativa de suicídio, ele se suicida legal. É por isso que quando uma mulher chega para mim e diz, eu quero me matar, eu digo, vamos conversar, vamos marcar algumas sessões, vamos fazer uma festa de despedida, aí a gente monta uma festa, né? Aí na festa a pessoa já muda de ideia. Ela já escolhe a roupa, né? Já é vida. Já o homem ele nem vem para avisar, cara. Doutor Nelson, essa programação neurolinguística, existe, para o PNL, existe uma idade mínima para você começar a trabalhar isso? Maturidade de linguagem. Eu até estava, há pouco foi apresentada a pessoa que trabalha com autistas. Eu trabalho com autistas de vez em quando. Essa semana atendi autistas. Assim, mas não é qualquer autista. Tem que ser um autista verbal, que tem que ter maturidade de linguagem para entender o que eu falo e para se entender nas suas buscas, porque eu só posso dar para eles o que eles querem. Entendeu? Se ele não tem essa maturidade, eu não consigo ajudá-lo. Então, qualquer criança, eu já dei aula para criança, tem aluno meu de 13 anos de idade, mas super maduro. Aí pega outros com 18 anos que são uns imbecis. Com 30, né? 40. O curso pode ser presencial, pode ser online. Nesse momento eu faço mais online, porque eu faço com maior clientela do Brasil. Mas o dia que tiver clientela aqui, fazemos presencial. Mas você tem atendimentos presenciais? Atendimento, em princípio, online. Eu posso fazer presencial, mas cá entre nós, é bobagem. Funciona do mesmo jeito. Para mim, eu prefiro online, porque aí eu tenho a câmera que pega melhor você, eu vejo as tuas microexpressões faciais, os movimentos oculares, e enquadrando daqui para cima é tudo que eu preciso. E eu te escuto melhor no online do que no presencial. Então, melhor. Em inglês e português? Os cursos são grupos de pessoas, no mínimo de 10 pessoas já fazem. Aí tem vários tipos de cursos, um curso básico inicial, 22 aulas de 2 horas cada aula. Aí pode ser semanal, pode ser fim de semana. Não são aulas gravadas, são aulas... Eu tenho gravada, eu tenho aula que vendo no Hotmart. Não, é melhor um computador, a tela do celular é muito pequena, melhor uma tela maior, tipo tablet, já ajuda. E dá para fazer uma sessão, as aulas são feitas em ambiente Zoom. No Zoom tem várias telas e eu faço subclasses, onde a gente faz exercício. Mas alguma vez do atendimento é como se fosse uma sessão? É uma sessão,
É equivalente a uma sessão de medicina, ou psicologia, ou psiquiatria. A pessoa marca horário, conta o que ela quer, eu ajudo ela a mudar e de papo. Geralmente, depois da primeira Em geral, a maioria das pessoas com uma sessão conseguem o que querem. Raramente duas. Excepcionalmente raro mais de duas. Depende muito do que elas querem. Muito obrigada, doutor. Agora, nós temos aí uma lembrancinha singela de todo o coração do nosso grupo de mulheres. Esse aqui é do Nelson, é para a senhora sua esposa aqui. Desculpa, eu não tinha me apresentado. Ela está concordando. Adoro tudo, gente. É um prazer você estar aí. Muito obrigada. Venha sempre. Vamos usar um dos conselhos do doutor Nelson. Conectar é uma boa coisa para as nossas memórias, para os nossos pensamentos, para os nossos relacionamentos. Tá bom? Vamos fazer isso. Quanto mais nós fizermos, faz bem para todos nós. Estou falando com a esposa dele, para ele também, que eu tenho lá no nosso centro multidisciplinar um espaço para 20 pessoas, que é uma sala de conferência, de palestras, com TV, com tudo. Então eu ponho à disposição, se vocês quiserem fazer o grupo lá. Tá vendo? Conectantes. Obrigada, Débora. E essa é uma lembrancinha para o senhor. Não vai pra tirar uma foto? Eu quero tirar foto também. Eu não sabia que era esposa dele. Obrigada. E agora, galera, quem quer ganhar umas coisinhas? Vamos para o nosso sorteio. E aí, gente, aproveitaram a palestra? Super, né? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer nosso sorteio. Primeiro, eu quero saber se todo mundo tem um número. Todo mundo tem número? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, fechou. Então, todo mundo tem número. Segundo, vamos desejar agora, né, gente? Vamos ver. A gente aprendeu agora a desejar intensamente esse teu númerozinho para ser sorteado. Todo mundo tá com o seu número da sorte aí. Raquel. Gente, essa é a Raquel. Ela está concedendo para nós uma sessão terapêutica focada em insights relacionais. Ou checkpoint relacional, trabalhar de social relacionamentos. Tá precisando? Oi, gente. Pode ser qualquer tipo de relacionamento.